informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Depois do Serginho Sarat, está entrando no ar o programa dessa sexta-feira, dia 24, com esses destaques. Em retaliação a países, pecuaristas aqui do estado querem apoio para barrar importação. Quase no fim, a colheita da soja em Mato Grosso do Sul. A audiência do IPTU nos distritos reuniu 300 pessoas em Vila Vargas. CPI da FUNAI-INCRA prorrogada mais uma vez na Câmara dos Deputados. Embargo de frigorífico em Goiás deixa 150 mil perus na fila do abate. E o MPT fez operação contra a aviação agrícola no norte do estado. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! O dia começa com sol nesta sexta-feira na região de Dourados, mas as nuvens aumentam ao longo das horas. Com isso, podem ocorrer pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. Temperatura máxima ao redor de 33 graus. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações pecuárias fecharam travadas ontem na região de Dourados, ou seja, tanto o frigorífico JBS de Ponta Porã como o Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ficaram fora das compras de gado gordo, efeito ainda da operação carne fraca. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 24,00 e a de soja a R$ 55,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,13 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
A colheita da soja já ultrapassa os 90% em várias regiões de Mato Grosso do Sul. De acordo com o levantamento da AproSoja-MS, o total colhido no estado é de 91,2%, mas de acordo com a região, o índice pode ser ainda maior. Aqui na região sul, por exemplo, a colheita está mais avançada e 95,2% já foram colhidos. Já a região norte está com 85,4% e logo atrás, a região central do estado com 84,6% de sua área de soja colhida. Após a audiência pública realizada no Ginásio Municipal de Esportes de Vila Vargas, na noite de quarta-feira, o vereador Madison Valente reafirmou a defesa da ideia de que a Prefeitura promova a suspensão temporária do IPTU nos distritos. Ocorreram vários equívocos no lançamento do tributo nos distritos, contrariando o Código Tributário Nacional e também a lei municipal que autorizou a implantação da cobrança do imposto. O município não cumpriu na íntegra as exigências previstas na lei, afirmou o vereador. A audiência reuniu mais de 300 pessoas, moradoras dos distritos de Vila Varga, Vila São Pedro, Indápolis, Panambi, Vila Formosa, Macaúba, Picadinha e Itaú. O vereador destacou de forma especial a participação do advogado Marcos Faria da Costa, especialista em direito tributário, que fez a explanação sobre a legislação vigente. Com a explicação do especialista, se verificou que há alternativas com amparo jurídico no sentido da proposta que temos defendido, disse o Madison. Encontramos elementos que dão sustentação e garantia jurídica para que a prefeita Délia Razuc possa, através de ato administrativo, fazer a suspensão temporária da cobrança do imposto. Ficou claro que isso não implica em renúncia de receita, lembrou o vereador, que irá encaminhar o resultado da audiência para a prefeita. O deputado federal por Mato Grosso do Sul, Eliseu Dionísio, votou ontem a favor da prorrogação da CPI da FUNAI e do INCRA. O colegiado foi criado para investigar irregularidades nos dois órgãos e denúncias de fraudes na demarcação de terras indígenas e quilombolas. Agora, a CPI poderá trabalhar por mais 60 dias após 27 de março, quando terminaria os seus trabalhos. Ela começou a funcionar, a CPI, em novembro de 2015 e foi prorrogada por 4 vezes. Esse número de prorrogações mostra o quanto é difícil obter informações sobre as entidades envolvidas e que incentivam as invasões de terras pelo país afora, afirmou o deputado, comentando que temos de saber para onde vai o dinheiro público que é destinado a esses dois órgãos. Hoje, não sabemos isso e nem temos informações sobre quais entidades estão atuando nas aldeias indígenas. Sabemos que elas incitam os indígenas. Isso nós sabemos, disse o deputado. 2 motoristas profissionais de 37 e 60 anos foram presos ao serem surpreendidos transportando 243 quilos de cocaína que saiu de Ponta Porã para Americana, São Paulo. A carga, avaliada em 6 milhões de reais, estava escondida em meio a farinha de carne e osso bovino. O flagrante aconteceu anteontem na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Epitácio, por agentes do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. Durante busca no veículo carregado com osso bovino e farinha de carne, que é utilizada na produção de ração animal, foram encontrados ainda R$ 7.550. Em resposta às medidas de vários países que suspenderam a importação da carne brasileira depois da operação da Polícia Federal, pecuaristas de Campo Grande querem apoio da classe política para enviar proposta ao governo federal de também impedir a entrada de alguns produtos importados no Brasil. A ideia seria responder na mesma moeda, começando por países mais próximos como o Chile. O presidente da Frente Nacional da Pecuária e pecuarista aqui no estado, o Chico Maia, esteve ontem na Câmara de Campo Grande para convencer vereadores de que o documento com as propostas para sanar o problema da suspensão da compra de carne brasileira precisa ser encaminhado ao governo federal. Maia ressaltou que o abate de boi gordo está suspenso no estado e que muitos pecuaristas estão com animais prontos para embarcarem para frigoríficos, mas que, em razão da suspensão da exportação, todo o processo está parado.
Os embargos feitos à carne brasileira poderão estrangular o sistema de armazenamento nacional e criar uma série de despesas adicionais para os produtores. Como é um mercado muito dinâmico, em que a produção é encaminhada quase que simultaneamente aos portos ou pontos de venda, qualquer entrave atrapalha o processo. Ainda estamos produzindo, mas se a situação não se regularizar, podemos ter falta de local para armazenar, afirmou o presidente da LAR Cooperativa Industrial, Irineu da Costa Rodrigues. A empresa do Paraná, que está fora da lista da Polícia Federal, tem uma área de armazenamento que suporta uma semana de produção. A tensão que o embargo da carne causou em todo o país tem testado seus limites na pequena cidade de Mineiros, município de 60 mil habitantes a 450 quilômetros de Goiânia. O clima é de desespero entre os produtores de peru e frango do município, que abastecem o frigorífico da BRF Perdigão, que está com as portas fechadas desde a sexta-feira por causa da Operação Carne Fraca. No entra e sai, que há uma semana tumultua o escritório da Associação dos Avicultores Integrados da Perdigão em Mineiros, os produtores de aves buscam alguma resposta sobre o que será feito com os milhares de animais que já estão em fase de abate. A unidade da Perdigão de Mineiros é um dos 3 frigoríficos que tiveram suas linhas de produção paralisadas por determinação do Ministério da Agricultura até que se apurem as eventuais falhas sanitárias. O frigorífico vinha abatendo diariamente cerca de 25 mil perus, aves que são enviadas ao exterior, principalmente à Europa. Com o fechamento do frigorífico, as 219 granjas do município travaram as atividades. Nos últimos 6 dias, cerca de 150 mil perus, que deveriam ter deixado os criadouros para serem abatidos na unidade da BRF, tiveram que continuar nas granjas. Um pesqueiro de Nioaque foi multado por armazenar peixes em condições ilegais para venda e consumo. O flagrante foi feito pela Polícia Militar Ambiental na quarta-feira. Os 124 quilos de pescado seriam vendidos na Semana Santa. O dono do pesqueiro, de 41 anos, foi multado em R$ 3.200. Ele alegou ter comprado os peixes de um pescador da região, mas não tinha documentos de declaração de origem do pescado e alguns exemplares estavam abaixo da medida permitida por lei. Toda a carne foi apreendida e doada para a instituição filantrópica. Os freezers também foram apreendidos pela PMA. Um dos laudos técnicos apresentado pela Polícia Federal, usado para desencadear a Operação Carne Fraca, aponta excesso de amido em 4 amostras de salsicha e 2 amostras de linguiça calabresa produzidas pela Pecim Agroindustrial do Paraná. Deflagrada na quarta-feira, a Operação Deriva uniu uma força-tarefa coordenada pelo Ministério Público do Trabalho, o MPT, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual para investigar o despejo irregular de agrotóxicos por empresas de aviação agrícola em Mato Grosso do Sul. 4 empresas foram interditadas e 7 aviões apreendidos de hangares localizados em Chapadão do Sul e Costa Rica. No total, a força-tarefa aplicou R$ 270 mil em multas. Os agrotóxicos vencidos, combustíveis irregular e pulverização sem licença ambiental foram alguns dos crimes investigados. A Comanche Aviação foi fechada, já que funciona sem o alvará da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e multada em R$ 250 mil. A empresa teve ainda um dos aviões interditados por alteração no combustível. A fiscalização também encontrou a aeronave com marcas de acidente aéreo sem registro de qualquer comunicação aos órgãos competentes, complementou o MPT. Outra empresa alvo da operação, a Iaco Agrícola, mantinha galões de agrotóxicos vencidos. O material foi apreendido e a empresa multada em R$ 20.700. Ela também contratou a Comanche, de acordo com o MPT, e foi duplamente autuada, já que a outra empresa não possuía autorização para operar. A JM Aviação Agrícola foi paralisada porque apresentou irregularidades no pátio de descontaminação, além de não apresentar licenças e certificados exigidos pela ANAC para operar aviões. Já a Aviação Agrícola e Logística Chapadão do Sul foi flagrada com 6 aviões irregulares
conforme o MPT. Falta de apresentação de licença de operação, alteração no motor da aeronave, bomba eólica sem prévia autorização e documentos aeronáuticos vencidos foram algumas das falhas constatadas pela perícia técnica e lá do Ministério Público do Trabalho. As exportações de ovos comerciais de fevereiro foram, como janeiro, também decepcionantes e direcionados novamente para o Japão e aos Emirados Árabes Unidos. Infelizmente para o setor, os dois países reduziram em 60% suas compras. Em relação à distribuição do volume embarcado pelos países, os Emirados permanecem como os maiores compradores e são responsáveis por cerca de 87% do volume de ovos exportados. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, irá a Campo Grande para a abertura da Expo Grande Ano 79 no dia 30 de março. A presença do ministro foi confirmada pela Acrisul, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul. Também estarão presentes os governadores Reinaldo Zambuja e Pedro Taques, de Mato Grosso. A JBS suspendeu a produção de carne bovina em 33 dos seus 36 frigoríficos do país por 3 dias, de ontem até amanhã. O objetivo é ajustar a produção até que haja uma decisão sobre as restrições impostas por vários países à importação de carne brasileira. A suspensão temporária afeta vários estados. Apenas um frigorífico de Mato Grosso do Sul, um em Mato Grosso e outro da Bahia, mantiveram a produção. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow Agrocienses, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Relator defende contribuição individual para o trabalhador rural se aposentar. O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS baiano, defendeu a contribuição individual dos trabalhadores rurais para a Previdência Social. Maia participou de audiência pública sobre a aposentadoria rural na comissão especial que analisa a reforma previdenciária. Ele afirmou que ainda não tem uma fórmula pronta, mas defende a contribuição principalmente para os chamados segurados especiais, que são os trabalhadores rurais que exercem a atividade em regime de economia familiar em pequenas propriedades. Este grupo representa mais de 90% das aposentadorias rurais concedidas pela Previdência. A contribuição, segundo Maia, ajudaria a cadastrar os segurados e coibiria fraudes. É muito difícil você admitir que alguém queira se aposentar e não pague absolutamente nada ao INSS. Se a pessoa não pode pagar mensal, pelo menos pode pagar algo que seja pequeno e seja anual. O que não pode é deixar de pagar. Hoje, na prática, existe o não pagamento. Atualmente, os segurados rurais homens se aposentam com 60 anos e as mulheres com 55. A legislação permite que eles recebam o benefício de um salário mínimo mesmo sem contribuir. Basta comprovarem 15 anos de atividade rural. Pela proposta do governo, as previdências rural e urbana serão unificadas. A aposentadoria se dará com a idade mínima de 65 anos para os dois sexos e 25 anos de contribuição individual. O deputado Bilac Pinto, do PR Mineiro, defendeu a contribuição rural, mas disse que ela tem que ser bem analisada. Para ele, é preciso trazer os segurados especiais para o processo contributivo. Os trabalhadores rurais, nós vamos ter que fazer uma análise muito específica em função da sua característica, do seu trabalho. É uma pessoa que está trabalhando aí no tempo, ao léu, que tem uma carga horária debaixo do sol. E ele tem a sua especificidade. E nós temos que jogá-lo dentro do processo contributivo. Todos os brasileiros terão que contribuir efetivamente com a previdência do nosso país. A Previdência Rural acumulou no ano passado um déficit de 103 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Janari Júnior. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator.
Comide Máquinas, revendedora João Dir para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Obrigado pela sua companhia e tenha uma excelente sexta-feira. Marcamos um novo encontro amanhã a partir das 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Rádio Grande FM, do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.